Livro Feminilidade Radical, capítulo 5. Não há lugar como o lar. Escrevendo esse livro, passei muito tempo em minha casa olhando as paredes enquanto tentava organizar meus pensamentos. Como muitas pessoas, eu frequentemente trabalho em casa. O lar como espaço de trabalho recebe muita atenção hoje em dia, à medida que mais pessoas começam negócios em casa ou são empregadas no modelo home office. Você pode supor que essa é uma nova tendência, mas é na verdade uma ideia bem antiga. Como veremos neste capítulo, a história do lar é, na realidade, muito mais complexa do que podemos compreender hoje. A história da domesticidade é relevante para a atual discussão feminista sobre onde as mulheres devem investir seu tempo e sua energia. Eu não conhecia nem metade dela quando comecei minha pesquisa. Estava completamente fascinada ao aprender sobre a era de ouro da domesticidade, as verdadeiras raízes da economia do lar e como o marketing consumista moldou muito a avaliação de nossa cultura acerca do lar. Apesar disso, a escritura é muito clara sobre o fato de que a sabedoria ou a tolice é demonstrada pelo modo como a mulher trata seu lar. A mulher sábia edifica a casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. Provérbios 14:1. Tudo começou com ligações telefônicas para algumas noivas da elite da região de Nova York. A autora feminista e advogada Linda estava fazendo pesquisas para um livro sobre casamento após o feminismo, e ela esperava que essas mulheres de 40 e poucos anos, as herdeiras lógicas do movimento feminista, refletissem as mudanças substanciais do movimento feminista em suas vidas. Ao invés disso, descobriu o que foi para ela uma surpresa desagradável. 90% das noivas que encontrei tinham tido bebês. Das 30 com bebês, 5 ainda trabalhavam em jornada completa. 25 ou 85% não trabalhavam em jornada completa. Daquelas que não trabalhavam em jornada completa, 10 estavam trabalhando em meia jornada, mas frequentemente em empregos muito diferentes de suas carreiras anteriores. E metade das mulheres casadas e com filhos não estavam trabalhando mais. Essa pesquisa levou ao infame artigo na edição de novembro de 2005, chamado Chegando até o Lar. Nessa obra, criticou o feminismo de escolha, dizendo que não havia escolha real para as mulheres deixarem o trabalho por causa de suas famílias, porque o verdadeiro obstáculo estava em casa. Nesse artigo, ela escreveu que as mulheres estavam fazendo escolhas ruins porque o feminismo não era radical o suficiente. Ele mudou o espaço de trabalho, mas não mudou os homens. E mais importante, ele não mudou fundamentalmente como as mulheres se relacionam com os homens, ela escreveu. Ela acredita que o feminismo de escolha não é uma forma convincente de feminismo. Na visão dela, as feministas fizeram avanços no mercado de trabalho, mas falharam em transformar a família. Nas entrevistas, as mulheres com dinheiro suficiente para largar o trabalho diziam que estavam escolhendo sair, ela escreve. As palavras delas escondem uma realidade crucial. A crença de que as mulheres são responsáveis pela educação das crianças e pelo cuidado da casa permaneceu
quase intocada por décadas de feminismo no local de trabalho. Seu livro Vá Trabalhar foi lançado pouco tempo depois. Ele ampliou a discussão do artigo com uma crítica mais contundente. Um lar confinador não é bom para as mulheres nem para a sociedade. As mulheres não estão usando suas habilidades completamente e assim chamada livre escolha delas as torna dependentes não livres de seus maridos. Se elas deixam o mercado de trabalho completamente ou apenas reduzem seu compromisso, o talento e a educação delas são perdidas do mundo público para o mundo privado de roupas para lavar e beijinhos em dodóis. O abandono do mundo público pelas mulheres em altos escalões significa que a classe dominadora é majoritariamente masculina. Se os dominadores são homens, eles tomarão decisões erradas que beneficiam os homens. Imagine uma Suprema Corte só com homens. Nós podemos acabar voltando àquele tempo. O que isso significará para as mulheres dos Estados Unidos? Por 6 meses, a controvérsia continuou a ferver na mídia. Então, o post deu a Linda a oportunidade de escrever um texto em sua defesa, desencadeando a ira das mães que permanecem em casa. Como temos visto nos escritos de muitas feministas de todas as 3 ondas, a ofensa real para as feministas não é uma opinião contrária, mas sim uma opinião contrária baseada na Bíblia, algo que parece ser de importância proeminente para Linda notar. Aprendi algo que as pessoas realmente precisam saber. A domesticidade agressiva não está vindo apenas de um monte de mulheres que não conseguem gerenciar todas as demandas do tempo delas. Vez após vez, quando pude identificar as fontes das críticas mais fanáticas e as pesquisei no Google, seja partindo de homens ou de mulheres, elas tinham materiais religiosos fundamentalistas em seus sites ou na biografia que o Google oferecia. Muito do fundamentalismo por trás do movimento de mães donas de casa é evidente, como as cartas preocupadas com a minha alma que apareceram depois que o líder do Seminário Teológico Batista do Sul sugeriu que seus seguidores conversassem comigo. Mas muito desse fundamentalismo está oculto, tais como a identidade dos autores de manuais disfarçados de dicas sobre o cuidado com o lar, mas que na verdade convencem as mulheres a ficarem em casa, como a Bíblia sugere. O que Linda provocou com seus artigos e seu livro é, na verdade, uma discussão com 2 frentes. A primeira é o valor do lar versus o valor do mercado de trabalho. Isso é o que exploraremos neste capítulo. A segunda é a definição e a prática da maternidade. A muito alardeada Guerra das Mães será o tópico do capítulo seguinte. De alguma forma, elas são intercambiáveis, mas começaremos com o lar, doce lar. A análise de Linda reflete a agitação social que começou no fim do século XVIII. Embora em 1963 Beth tenha escrito sobre a síndrome da dona de casa confinada. Ela também não fez uma descoberta inédita. A bifurcação das esferas públicas e privada, a análise econômica das donas de casa como dependentes presas e a valorização do mercado relacionado ao cuidado com as crianças são
discussões que começaram na primeira onda do feminismo. Por um breve e especial momento, houve uma oportunidade de honrar e valorizar o lar e aquelas que trabalham nele. Mas esse momento se perdeu, esmagado pelas miríades de fatores decorrentes do surgimento da democracia, passando pela Revolução Industrial até a cultura do consumismo. Esses fatores históricos que exploraremos nas próximas páginas contribuíram para o desdém da perspectiva bíblica acerca do lar. No entanto, a palavra de Deus oferece essa exortação atemporal e imutável. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. Provérbios 14:1. A sabedoria e a tolice aguardam enquanto exploramos a história do lar. Simples abrigo. Na década de 1980, a analista de tendências Faith cunhou o termo encasulamento. Ela o definiu como uma tendência de se retirar para o lar em busca de conforto e santuário pessoal. Desde 1950, a média da casa estadunidense cresceu de 300 para 690 metros quadrados nos anos 2000, mais do que dobrou à medida que o número de residentes diminuiu. As novas casas frequentemente têm um banheiro para cada ocupante, uma sala de TV, um espaço externo de entretenimento, uma cozinha de vitrine que pode acomodar um monte de pessoas e aparatos. Todos os cômodos do lar ganharam um novo significado nas últimas décadas. Mas uma casa nem sempre foi uma coleção de conveniências. De fato, durante a maior parte da história registrada, a maioria da humanidade viveu em habitações simples. Exceto pelos ricos e pela classe governante, os lares da maior parte das pessoas na antiguidade eram práticas, ao invés de monumentos ao gosto e estilo pessoais. Comecemos com o tipo de casa que Abraão deixou para trás para ir aonde Deus o levaria. Quando Abraão caminhava pelas estreitas ruas de Ur, ele só passaria por portas. As casas de então não tinham janelas. As portas se abriram para um pátio central e os outros cômodos eram construídos ao seu redor. O pátio central era a única fonte de luz no interior. Ur era uma cidade sofisticada, então muitas casas de classe média tinham 2 andares. Uma casa tinha em média 12 por 15 metros e de 10 a 20 cômodos bem apertados, muitos para estocagem. O piso térreo tinha áreas para a cozinha, atividade feita normalmente no pátio aberto, e se alimentar, assim como estoque e um lavatório rudimentar. O segundo andar era onde a família dormia. Todas as portas tinham peitoris ou soleiras de tijolos para impedir que entrassem água da chuva e resíduos. O nível da rua muitas vezes aumentava também conforme o lixo não coletado se acumulava ali. A mobília nessas casas era igualmente simples e até mesmo escassa. As pessoas geralmente se sentavam numa almofada no chão ou num banco. Havia algumas mesas simples e possivelmente um banco de tijolos que servia como sofá durante o dia e como cama à noite, quando o saco de dormir era desenrolado. No entanto, a maior parte das pessoas dormiam num saco de dormir no chão.
As luzes internas eram simples lâmpadas de óleo com pavio de linho. No tempo em que os hebreus nômades se assentaram em Canaã e começaram a viver em casas novamente, eles moravam em estruturas de 4 cômodos construídas ao redor de um pátio aberto. A porta de entrada levava a um pátio de terra batida, com um cômodo para estocagem de um lado e outro para uma mula ou uma vaca no lado oposto, além de um cômodo posterior para dormir. Essas salas eram pequenas e frequentemente tinham pilares ao invés de paredes, dividindo as áreas. O pátio tinha uma fogueira servindo como cozinha e sala de jantar. Assim como no tempo de Abraão, as casas eram tipicamente sem janelas e as portas eram simples e de madeira, que se fechavam com barras. Essas casas basicamente não tinham mobília. Algumas vezes elas tinham um banco de pedra para se usar como assento ou suporte para a cama. A casa pode não ter sido um lugar de luxo, mas era um lugar de comunidade. Embora homens e mulheres tivessem tarefas distintas, eles geralmente trabalhavam juntos na mesma vizinhança. Os homens eram, na maioria das vezes, responsáveis pela criação de animais. Eles cuidavam de ovelhas em grandes números, pela agricultura e pela produção de cerâmica. A maior parte dos seus utensílios eram feitos de barro e assada em um forno rudimentar. As mulheres eram, na maioria, responsáveis pelo cuidado das crianças e por fazer roupas e comida, embora elas também trabalhassem nos campos ocasionalmente. O pão era feito com grãos moídos manualmente e assado em pequenos fornos de tijolos ou cerâmica, colocado sobre o fogo com pedras quentes embaixo. As mulheres também cozinhavam misturas de legumes e grãos em fogueiras. Embora eles tivessem de produzir tudo o que comiam e aquilo de que precisavam, os hebreus eram capazes de desenvolver materiais adicionais com os quais faziam negócios ou permutas. 2 vezes ao ano, eles tosquiavam suas ovelhas. As ovelhas eram lavadas num tanque antes de serem tosquiadas. Depois, as mulheres lavavam a lã mais uma vez e a penteavam. Então, essas mulheres preparavam a lã para a fiação e a tecelagem e criavam o tecido para seu guarda-roupa. Qualquer lã extra também servia como mercadoria, um item para negociação que poderia complementar a renda de uma família. Essas casas de 4 cômodos permaneceu como o projeto básico dos lares israelitas ao longo da monarquia unida até a destruição de Jerusalém em 586 a.C. pelos babilônicos. A mobília também continuou basicamente a mesma, embora monarcas como Saul, Davi ou Salomão pudessem comer sentados a uma mesa baixa, a maior parte das pessoas pobres estendiam peles de animais no chão e comiam ali. As condições eram extremamente anti-higiênicas também. O excremento humano era normalmente enterrado num campo de lixo, mas as ruas eram cheias de estrume de animais e outros resíduos. Apesar dessas configurações modestas, a hospitalidade foi essencial ao longo da história hebraica. Do anfitrião, esperava-se que oferecesse seu melhor para qualquer convidado, e o chefe da casa lavava os pés dos visitantes, o que sinalizava o cuidado e a proteção do anfitrião para com o convidado.
e também era prático, considerando tudo o que as pessoas pisavam naquelas ruas. A hospitalidade era considerada inviolável na sociedade semita como um todo, o que explica, mas não justifica, algumas das difíceis passagens da Bíblia em que os convidados eram tratados de uma forma bem melhor que os membros da família. Aquelas eram as questões práticas, mas o que isso significava para as mulheres nos tempos do Velho Testamento? De acordo com o livro A Nova Bíblia Ilustrada de Costumes e Hábitos, as mulheres hebreias eram respeitadas, apesar de terem papéis e tarefas diferentes no lar e na comunidade. O cuidado com as crianças permaneceu como a responsabilidade principal da mãe ou esposa, que tinham autoridade para gerenciar a casa. Ela racionava e alocava os suprimentos de comida, preparava os alimentos, processava-os e estocava-os. Ela servia como administradora com responsabilidades econômicas quando gerenciava o orçamento da família e com responsabilidades judiciais quando decidia as responsabilidades dentro do lar. E embora o pai ou patriarca designasse um herdeiro, a mãe com regularidade exercitava esse poder. Note o papel de Betseba na escolha de Salomão como o rei. A mãe educava os filhos. Esse é um ponto importante para se ter em mente quando pensamos em todas as mulheres pagãs do harém de Salomão, incapazes de criar os filhos nos caminhos do Deus e assim contribuindo para o surgimento da idolatria. Quando os meninos se tornavam rapazes, os pais assumiam a responsabilidade por sua educação. Mas as mães continuavam com a responsabilidade de educar as meninas depois que elas se tornavam moças. Embora as mulheres geralmente ajudassem com a criação de animais e com a agricultura, a responsabilidade primária em tais atividades recaía sobre os homens. Na discussão feminista moderna, frequentemente supõe-se que as mulheres no Israel antigo tinham papéis inferiores, mas as mulheres nos lares hebraicos tinham um status igual ou maior que o de muitos homens. E o padrão bíblico é honrar pai e mãe. Esse honrar envolvia respeito, deferência, obediência e cuidado na idade avançada ou em circunstâncias adversas numa sociedade que não tinha provisões de previdência social. As mulheres também recebiam educação. No fim do século VIII a.C., a sociedade israelita era grandemente alfabetizada. O alfabeto hebraico, formado por somente 22 letras, tornou a alfabetização geral muito mais fácil que no Egito ou na Mesopotâmia, com suas centenas de hieróglifos e sinais cuneiformes. Visto que os índices de alfabetização entre as mulheres costumam ser um sinal de seu valor em uma cultura ou sociedade, é um reflexo de sua igualdade essencial em dignidade e valor o fato de que as mulheres hebreias eram alfabetizadas e responsáveis pela maior parte da tarefa de educar seus filhos. Que importante ponto a ser lembrado da próxima vez que alguém pontuar o quanto as mulheres eram oprimidas nos tempos bíblicos. O lar no Novo Testamento, no tempo em que Jesus andou pela Galileia, muito pouco havia sido mudado em relação à estrutura do lar. Com exceção dos ricos, os lares tinham mais ou menos os mesmos tamanhos e ainda eram mobiliados de forma simples.
embora fosse cada vez mais popular o uso do teto para uma infinidade de propósitos, incluindo dormir durante o clima quente, cercar frutas e linho e orar. Os pobres ainda dormiam em sacos de dormir, normalmente feitos de palha, e se sentavam no chão para comer. Mas, nesse período, quase todas as classes sociais tinham alguma mobília: bancos, cadeiras, mesas baixas para refeição e camas com sarrafos ou corda para sustentar os colchões. As classes mais altas se reclinavam em sofás durante a refeição, com suas cabeças sustentadas no cotovelo esquerdo enquanto comiam com a mão direita. Seus pés ficavam voltados para o lado de fora da mesa, assim como foi descrito em Mateus 26, 6-13, quando uma mulher, que se crer ter sido Maria, ungiu os pés de Jesus enquanto ele jantava na casa dela. Na época do Novo Testamento, a Palestina se tornou mais urbanizada. A produção urbana se tornou mais comum, com ocupações manuais tais como alfaiates, sapateiros, pedreiros, canteiros, carpinteiros, padeiros, perfumistas, açougueiros, tecelões, oleiros, médicos, escribas e outros. Trabalhadores da mesma área costumavam viver uns dos outros na cidade como alianças rudimentares. Por ser parte do Império Romano, os negócios cresceram significantemente. Portanto, havia uma maior variedade de bens disponíveis para a dona de casa mediana no dia de feira, que tradicionalmente acontecia na sexta-feira, o dia antes do sabate. Visto ser o dia da Assembleia, a sexta-feira também era o dia para eventos públicos, tais como casamentos ou audiências públicas. Atividades semelhantes eram vistas nas casas das mulheres na Grécia e na Ásia Menor, à medida que a Igreja do Novo Testamento se expandia. As mulheres assistidas pelos servos da casa produziam fios de lã e faziam algumas tecelagens em casa. Até mesmo os produtores têxteis comerciais de então não faziam a maior parte da fiação e da tecelagem. Nas casas gregas, como em Corinto, as esposas supervisionavam a propriedade da casa, os servos, homens e mulheres, a cozinha, o cuidado com os doentes, a produção de tecidos e a educação dos filhos. Em poucas palavras, a esposa controlava todas as atividades domésticas. Os cuidados domésticos, esse é o pano de fundo cultural para várias passagens que encontramos nas Escrituras acerca do lar. Embora ele possa ter sido modesto em comparação aos mini-palácios dos anos modernos, o lar permaneceu importante nas Escrituras. De fato, no livro dos Salmos encontramos 2 versículos que falam especificamente das bênçãos do lar. Deus faz que o solitário more em família, tira os cativos para a prosperidade. Só os rebeldes habitam em terra estéril. Salmos 68:6. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia. Salmos 113:9. Uma forma pela qual Deus escolhe abençoar o povo é providenciando um lar, um refúgio em um mundo difícil e um lugar onde os relacionamentos podem crescer e ser frutíferos. E uma mulher estéril que está agora em seu lar para cuidar de seus filhos é um objeto digno de louvor, de acordo com a Bíblia, não um objeto de pena ou escárnio. Além disso,
vemos que uma das últimas coisas que Jesus fez foi se certificar de que sua mãe fosse cuidada por João, seu discípulo. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. João 19:27. Aquele protótipo de sabedoria e virtude, a mulher de Provérbios 31, também exemplificou a sabedoria doméstica ao conduzir um lar que era uma bênção para todos ligados a ele. Os muitos versículos que elogiam suas atividades são resumidos no verso 27. Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Em contraste, a prostituta descrita anteriormente em Provérbios não cuida da sua casa. Eis que a mulher lhe sai ao encontro com veste de prostituta e astuta de coração. É apaixonada e inquieta, cujos pés não param em casa. Ora está nas ruas, ora nas praças, espreitando por todos os cantos. Provérbios 7, 10 a 12. Esse contraste de virtude é a razão por que o apóstolo Paulo instrui as mulheres cristãs a não negligenciar seus lares. Tito 2, 3 a 5 diz: quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. É fácil entender porque a sensatez, a gentileza e a honestidade são essenciais para a proteção da palavra de Deus, sem mencionar os afetuosos relacionamentos familiares. Porém, não é sempre evidente como o cuidado da casa pode ser significativo no panorama geral do Evangelho. O cuidado com a casa é simplesmente o conjunto de tarefas que mantém uma casa funcionando. Essas tarefas são, em última análise, a definição de uma boa dona de casa, assim como limpar arquivos eletrônicos, deletar e-mails, atender telefone e agendar reservas de viagem são a definição efetiva do trabalho de escritório. Cada esfera tem suas tarefas repetitivas que contribuem para o objetivo maior da produtividade. O objetivo de ser uma guardiã do lar é prover um refúgio para que uma família piedosa floresça, um requisito para a liderança na igreja de acordo com 1 Timóteo 3, 1 a 5. Oferecer hospitalidade para companheiros cristãos e não cristãos igualmente e prover um lugar para a igreja se encontrar. Embora a igreja primitiva se encontrasse primeiramente em casas, ainda hoje nossos lares podem operar como extensão da reunião maior de domingo, quando nos ajuntamos em grupos pequenos ou estudos bíblicos. A hospitalidade permanece como mandamento para todos os crentes ao longo dos tempos. Praticai a hospitalidade. Romanos 12 e 13. No entanto, mesmo entre grandes números de cristãos, hoje o lar não é tão importante quanto já foi, nem é visto como um lugar de ministério e alcance de pessoas. Isso é resultado de uma colisão de tendências em meados do século XIX, que embaçou a domesticidade e levou ao virulento ataque do feminismo contra o lar.
maternidade republicana, as esferas altamente segregadas do lar e do local de trabalho são um desenvolvimento relativamente novo na história humana, um legado da Revolução Industrial do século XIX. A autora e professora Nancy Pearce diz que os modernos defensores da família não entenderão a reduzida importância do lar até que levem em consideração o fim da base econômica da família. Ela escreve: antes do século XIX, a vasta maioria das pessoas no mundo viviam em fazendas ou vilas de camponeses. O trabalho produtivo era feito na casa ou em suas construções anexas, seja para subsistência ou para venda. O trabalho não era feito por indivíduos, mas por famílias. Lojas, escritórios e oficinas eram localizadas num cômodo frontal, com as áreas de convivência familiar no andar superior ou na parte de trás da casa. Os limites da casa eram fluidos e permeáveis. O mundo entrava continuamente na forma de cliente, colegas de negócios, fregueses e aprendizes. O que essa integração entre trabalho e vida significava para os relacionamentos familiares? Para esposo e esposa, ela significava que eles habitavam o mesmo universo, trabalhando lado a lado numa empreitada comum, embora não necessariamente em tarefas idênticas. Para a mãe, o local de trabalho dentro de casa significava que ela era capaz de cuidar dos filhos enquanto ainda participava no sustento da família. O casamento nos tempos coloniais significava se tornar uma colega de trabalho do esposo e, se necessário, aprender novas habilidades em trabalho de açougue, manipulação de prata, impressão ou estofamento, quaisquer habilidades especiais que o trabalho do esposo requeresse. Claro, as mulheres também eram responsáveis pelas tarefas de casa, que requeriam uma ampla gama de aptidões: fiar lã e algodão, tecer, costurar as roupas da família, fazer jardinagem e preservar o alimento, preparar refeições sem ingredientes pré-processados, fazer sabão, botões, velas, remédios. As mães coloniais não precisaram começar um movimento feminista para exigir um papel no trabalho economicamente produtivo. Muitos bens usados na sociedade colonial eram manufaturados por mulheres, as quais faziam o trabalho intelectual, planejamento e gerenciamento, assim como o manual. Os pais desfrutavam da mesma integração entre trabalho e responsabilidade na educação dos filhos. A criação de filhos não era, como hoje, quase exclusivamente o domínio da mãe. Sermões, manuais de criação de filhos e outras literaturas prescritivas na época se dirigiam a ambos os pais, admoestando-os a educar seus filhos juntos. Quando os manuais de fato se dirigiam a um deles, era geralmente ao pai, que era considerado como particularmente importante no treinamento religioso e intelectual. Com o esforço produtivo centrado no lar, os pais eram uma presença visível ano após ano, dia após dia. Eles treinavam seus filhos para trabalharem ao seu lado. A paternidade era assim uma extensão, se não parte integral, de grande porção da atividade rotineira. A Revolução Industrial e a crescente urbanização de nossa nação alteraram drasticamente o que havia sido o estado atual por séculos. No entanto, não foram apenas esses dois fatores que afetaram lá.
A formação desse novo experimento público chamado Estados Unidos da América também afetou profundamente o lar. De início, isso foi uma coisa boa, como diz a historiadora, autora do Apenas uma Dona de Casa, a ascensão e a queda da domesticidade na América. Talvez o fator mais importante para elevar o status do lar foi o papel que ele desempenhou no governo depois da Revolução Americana. De fato, o entrelaçamento do doméstico com o público começou mesmo antes da própria guerra, com o boicote das mercadorias britânicas, o que era igualmente visto por homens e mulheres como um conjunto de preocupações triviais. O tipo de tecido a ser usado na feitura de um traje, por exemplo, adquiriu uma relevância política totalmente nova. Os boicotes não teriam funcionado sem a cooperação de mulheres agindo a partir de suas próprias casas, e isso deu às mulheres um novo respeito próprio e um motivo para entrar em discussões políticas. Mas foi a preocupação comum sobre como melhor socializar os cidadãos depois da guerra que teve o maior impacto. Não havia precedentes para uma república na escala dos Estados Unidos. Muitas pessoas acreditavam que a nova nação requeriria o apoio de cidadãos especialmente voltados para o público. Se os cidadãos deveriam colocar um alto valor no interesse público, essa era uma lição que eles precisariam começar já na infância. Assim, o lar se tornou crucial para o sucesso da nação e as mulheres, cuja educação começou a ser levada muito mais a sério do que antes, ganharam o papel de mãe republicana. A ideologia da maternidade republicana foi uma razão importante para o crescimento acentuado dos índices de alfabetização entre as mulheres estadunidenses. Por volta de 1860, havia pequena diferença discernível entre a alfabetização de homens e de mulheres. O conceito da maternidade republicana também começou a extravasar da casa para a praça pública, à medida que as mulheres defenderam a ideia de que a preocupação pelo lar deveria se traduzir em preocupação pela cultura. As energias benéficas do lar começaram a transbordar para a sociedade à medida que as mulheres organizaram entidades benevolentes de combate ao alcoolismo, à escravidão e a outros males na época. Era o começo da Era de Ouro da domesticidade. A Era de Ouro da domesticidade, à medida que a Revolução Industrial atraiu mais e mais homens para as indústrias e escritórios, o contraste entre o mundo competitivo da produção manufaturada e do capitalismo criou um anseio pelo abrigo do lar, como um contrapeso, um lugar de refúgio para o trabalhador cansado. A industrialização também melhorou a casa, com novas invenções tais como o fogão de ferro fundido, a máquina de costura e outros aparatos que tornaram a domesticidade mais interessante e menos árdua. Assim, à medida que o local de trabalho se tornou mais mecanizado e impessoal, a casa se tornou mais refinada, servindo como o refúgio para as qualidades intangíveis que melhoraram a sociedade. O resultante intenso foco no lar se tornou conhecido como o culto à domesticidade ou a Era de Ouro da domesticidade. Muitos livros e revistas da época promoviam com vigor a casa ideal e ninguém o fez melhor que Sarah. Ela era editora, uma das primeiras revistas para mulheres. Em seu auge da popularidade,
ela tinha uma circulação de 150 mil exemplares. A historiadora Glenna diz que, inquestionavelmente, Sarah foi uma das 2 ou 3 mulheres estadunidenses mais influentes do século XIX. Estamos vivendo sua influência ainda hoje, toda vez que nos sentamos para o jantar de ação de graças. Matthew nota como Sarah foi insistente em sua campanha por essa data comemorativa. Apesar de não ter sido feminista de acordo com os padrões modernos, ela se opunha ao direito de voto das mulheres e acreditava em esferas claramente delineadas para os 2 sexos. Ela era uma enérgica defensora de muitos melhoramentos nos status das mulheres. Ela participou de campanhas por uma educação melhor para as mulheres, incluindo a educação superior. Ela lutou pela admissão das mulheres para a profissão médica. Ela lutou por direitos de propriedade para mulheres casadas. A lista de suas reformas favoritas seria longa. Ademais, apesar de sua aversão à mulher votando, ela não colocou limites em outras formas de atividade política, tal como escrever cartas aos políticos. De fato, em busca de seu mais estimado objetivo de ter o presidente separando um feriado nacional para o Dia de Ação de Graças, ela lançou um constante bombardeio de cartas a governadores, senadores, secretários de estados e presidentes. Em 1863, o presidente Lincoln recompensou os esforços dela em favor do Dia de Ação de Graças ao proclamá-lo feriado nacional. Esse foi um reconhecimento aberto não somente de influência de Sarah Halley, mas também das ramificações políticas da domesticidade, porque Halley tinha baseado sua campanha pelo feriado em benefícios públicos que adviriam de uma festa na qual toda a nação poderia participar de uma só vez. Halley não foi a única erguendo sua caneta para influenciar a política. Uma contribuidora ocasional, uma revista direcionada para o público feminino, publicou um livro que transformou a nação, A Cabana do Pai Tomás. Esse romance, para expressar sua indignação em relação à passagem do ato do escravo fugitivo de 1850, precisamente porque ele foi escrito na era de ouro da domesticidade. A escritora teve a coragem de ousadamente mirar a escravidão através das lentes dos valores domésticos. Matthew diz que muitas coisas eram notáveis acerca da temporalidade desse livro. Primeiro romancista estadunidense, quase de maneira unânime, silenciaram quanto ao tema da escravidão até 1851. Segundo, embora as escritoras estivessem alcançando um vasto mercado com o romance doméstico, houve poucas tentando escrever sobre questões públicas para uma audiência mais geral. Finalmente, a escritora, embora membro de uma família de talentos, não tinha razão para se ver como destinada a um papel público. O romance é um feito surpreendente porque combina paixão moral e religiosa com o detalhe realista da pintura de gênero. A escritora queria substituir os valores sórdidos, não cristãos e gananciosos do mercado e uma política acomodada daqueles que votaram o ato do escravo fugitivo por um conjunto de valores baseados no cristianismo verdadeiro e no amor. Mas, ao invés de uma abordagem utópica
daquilo que deveria substituir o estado atual, ela tinha uma visão muito prática, que era o conjunto de valores e comportamentos a serem encontrados num lar cristão amoroso presidido por uma mulher de grande coração. Nas palavras de Jane, o romance doméstico popular do século XIX representa um esforço monumental de reorganizar a cultura a partir de um ponto de vista feminino. E a Cabana do Pai Tomás é a suma teológica desse esforço. Com as mulheres se tornando mais ativas em sociedades de reforma e organizações de caridade, suas energias deram início à era progressiva que floresceu no século XIX. Como Percy escreve, para reformar a esfera pública, as mulheres começaram a trabalhar através da igreja em nome da benevolência cristã. Elas se uniram e se organizaram em sociedades para alimentar e vestir o pobre. Elas apoiaram o movimento da escola dominical e as sociedades missionárias. Elas se uniram a organizações ou as fundaram para abolir a escravidão, tornar ilegal a prostituição e o aborto, por fim, a bebedeira pública e aos jogos de azar. Elas apoiaram orfanatos e sociedades tais como a Associação Cristã de Mulheres Jovens, para ajudar mulheres solteiras nas cidades. Elas iniciaram movimentos para abolir o trabalho infantil, estabelecer juizados de menores e fortalecer leis sobre alimentos e remédios. Essa rede entrelaçada de sociedades de reforma imitou o Império Benevolente. Mas a maior parte dessas antigas militantes definitivamente não eram feministas. Elas não baseavam sua reclamação pelo trabalho fora de casa com o argumento feminista de que não há diferença importante entre homens e mulheres. Pelo contrário, elas aceitavam a doutrina de que as mulheres eram mais amorosas, mais sensíveis, mais piedosas, mas então argumentavam que eram precisamente aquelas habilidades que as equipavam para o trabalho benevolente para além dos limites da casa. Embora a era de ouro da domesticidade parecesse conceder alto respeito às mulheres, ela na verdade criou um ambiente para o segmento do feminismo. Como Percy observa, tornar as mulheres guardiãs da moralidade, as executoras da virtude moral, levou a uma definição depreciativa da masculinidade. Pela primeira vez, as lideranças moral e espiritual não eram mais vistas como atributos masculinos. Elas se tornaram o trabalho das mulheres, ela escreve. Os homens estavam se tornando satisfeitos com uma definição atrofiada de masculinidade que se apresentava como dura, competitiva e pragmática, o que nega suas apreciações morais e espirituais. E como ela nota, isso teve severas repercussões na igreja também. Onde estava a igreja cristã nisso tudo? Ela se manteve firme contra a desmoralização do caráter masculino? Infelizmente não. Ao invés disso, a igreja estadunidense, em sua maioria, aceitou a redefinição de masculinidade. Depois de séculos ensinando que os esposos e pais eram divinamente chamados para a função de liderança no lar, a igreja começou a lançar o seu apelo primariamente para as mulheres. O clero começou a falar das mulheres como tendo um dom especial para a religião e a moralidade. Em resumo, ao invés de desafiar o
crescente secularismo entre os homens, a igreja, em sua maioria, aqueceu, voltando-se às mulheres. O clero parecia aliviado de encontrar pelo menos uma esfera, o lar, onde a religião ainda tinha controle. A era de ouro da domesticidade, no entanto, foi curta porque uma nova teoria estava amadurecendo, uma que humilharia as mulheres e o lar de uma maneira sem precedentes: o darwinismo social e a economia do lar, com o surgimento do império benevolente dirigido pelas mulheres. Não é de se surpreender que, eventualmente, muitos homens se ressentiram da aparente hegemonia feminina sobre a virtude e das tentativas das reformadoras para controlar os vícios masculinos. O resgate deles, por assim dizer, veio quando Charles Darwin promoveu a teoria evolucionista em sua publicação de 1859, A Origem das Espécies. Esse livro realmente machucou a causa das mulheres porque as considerava como seres inferiores no sistema da evolução. Mendel diz que, de acordo com várias fontes, ele não era muito esclarecido acerca das mulheres, muito embora ele tenha se casado com sua prima e gerado 10 filhos. Ela acrescenta: o darwinismo tendia a ser reducionista com respeito às mulheres, tornando sua capacidade reprodutiva o critério principal da excelência feminina. Consequentemente, todo o complexo dos valores morais, sociais e religiosos associados à maternidade republicana foi lançado às sombras. Ademais, Darwin e muitos de seus seguidores explicitamente afirmaram que as mulheres são biologicamente inferiores aos homens. Isso também teve um impacto negativo no status do lar. Talvez o mais prejudicial para o lar tenha sido o fato de a teoria da seleção sexual de Darwin ter colocado a fonte da mudança evolutiva na luta masculina por parceiras, tornando os homens e a atividade masculina a vanguarda da evolução. Finalmente, Darwin ajudou a promover a secularização da sociedade estadunidense e, assim, contribuiu para minar ainda mais o papel religioso do lar. Tudo isso corroeu o interesse de intelectuais estadunidenses, inclusive de mulheres, na domesticidade. Suas ideias foram imediatamente incorporadas no que tem sido chamado de darwinismo social, a crença de que somente o mais forte ou o mais adaptado pode sobreviver ou florescer na sociedade, enquanto os fracos e não adaptados deveriam ser deixados para morrer. No século XIX, darwinistas sociais diziam que a razão por que os homens eram superiores às mulheres era que, desde o princípio, eles lutaram pela sobrevivência no mundo, onde foram aperfeiçoados pela competição e pela seleção natural. Em comparação, as mulheres foram protegidas desse processo porque estavam em casa com as crianças. Assim, elas evoluíram mais lentamente. Mesmo aqueles que tentaram defender as mulheres contra essa ideia apenas ajudaram com um elogio débil. As mulheres não eram inerentemente inferiores, mas seu confinamento ao lar as deixaram com faculdades mentais subdesenvolvidas ou definhadas. Uma proeminente feminista acabou contribuindo com o darwinismo social a questionar a competência das donas de casa em todos os lugares. Na virada do século,
a energética Charlotte, autora do Mulheres e Economia e do clássico conto feminista O Papel de Parede Amarelo, havia desvalorizado grandemente o lar em comparação à forma como ele era celebrado antes da guerra no período da Era de Ouro da domesticidade. Ela argumentou que o confinamento das mulheres ao lar era a principal razão para a inferioridade feminina. Portanto, sua solução era profissionalizá-las. O lar do futuro é no qual nenhuma fagulha de trabalho deve ser feita, exceto por profissionais que são pagos por hora, ela escreveu. O impacto sobre a domesticidade foi enorme. Como Matthew diz, ao acrescentar a teoria evolucionista, ela provavelmente fez mais que qualquer outro indivíduo para separar o lar da história, ou seja, para fazer com que o lar fosse visto como uma instituição retrógrada e irrelevante. Quando homens estudados refletiam sobre o lar, havia o pensamento tranquilizador de que uma nova disciplina, a economia doméstica, tinha surgido para resolver as dificuldades domésticas. A economia doméstica. Isso soa tão cultura pop, uma fraca memória da escola fundamental no auge das décadas de 1960 e 1970. Não é mesmo? Na verdade, apesar daquela estranha experiência da classe de adolescentes, o conceito de economia doméstica se estende para o início do século XX, onde encontramos Charlotte. Ela queria tanto libertar as mulheres dos limites do lar quanto aplicar princípios científicos e de negócio para modernizar a domesticidade através do novo ramo da economia doméstica, como Matthew nota. No entanto, deparamos-nos com alguém cuja repugnância pelo lar limitou sua habilidade de vislumbrar como a domesticidade e a justiça para as mulheres poderiam ser compatíveis. Ademais, ela compartilhava da baixa avaliação de Davis sobre a contribuição feminina para o progresso humano. De fato, os dois atributos não estão desassociados. Foi porque ela via tão poucas coisas positivas no cuidado da casa, insistindo que o que tem sido tradicionalmente tarefa das mulheres não era verdadeiramente produtivo, que ela pôde ignorar as contribuições femininas tão prontamente. Somos a única espécie animal em que a fêmea depende do macho para sua comida, a única espécie animal em que a relação entre os sexos também é uma relação econômica. O darwinismo não apenas ajudou a moldar a avaliação que fazia em relação ao trabalho da mulher, como também a evolução explicava a natureza primitiva do lar, em sua visão. Ao invés de igualar a antiguidade com valor, ela a igualou com algo ultrapassado. O lar é nossa instituição mais antiga e necessariamente a mais baixa e mais ultrapassada. Assim pregavam os antigos economistas domésticos, esperando que a ciência sanitária e a saúde pública se tornassem o centro da reforma urbana, ávidos por aplicar os mais novos princípios científicos e de negócios ao lar. Esses novos economistas pensavam que estavam criando um lugar para as mulheres na ciência. O que eles acabaram criando, no entanto, foi a consumidora final. Marketing para a senhora consumidora. Uma das mais famosas economistas domésticas foi Christine, que apaixonadamente promoveu o conceito do modelo de gerenciamento científico para a economia doméstica.
Ela obteve seu diploma em ciência na universidade, casou-se e teve 4 filhos antes de começar a estudar a eficiência da cozinha. Ela estabeleceu uma cozinha modelo em sua casa, conhecida como a Estação de Experimentos do Lar. Seus experimentos se tornaram famosos, levando-a à posição de editora de cuidados domésticos de uma revista. Hoje, qualquer coisa que atraia muito a atenção logo encontra publicitários ao seu redor. Esse também foi o caso com a cozinha modelo de Christine, diz Matthew. Entre os anos de 1913 e 1929, ela passou de economista doméstica pioneira para garota propaganda pioneira, visto que sua estação de experimento do lar se tornou muito conhecida. Fabricantes começaram a enviar-lhe seus produtos para que fossem testados. Se o produto em tela recebesse sua aprovação, ela escreveria literatura promocional em seu favor, evidentemente, sem se preocupar com o que isso representaria sobre sua credibilidade como entendedora imparcial. Devido ao fato de que, em seu início, o ramo de publicidade discriminava as mulheres, ela fundou a Liga de Mulheres Publicitárias em Nova York em 1912 e dedicou cada vez mais tempo e atenção a esse empreendimento. A metamorfose dela é um indicativo da facilidade com que o corporativismo estadunidense conseguia comprar economistas domésticas para servirem de portas-vozes. Além disso, o campo era mal concebido, visto que é impossível ajudar uma dona de casa e ao mesmo tempo depreciar constantemente suas experiências de vida e seu julgamento. Por fim, quando a eficiência, a experiência e a fidelidade ao método científico se tornam os valores mais importantes, a habilidade de se resistir a uma boa oferta de publicitário é grandemente prejudicada. Se o lar é importante porque ele está fora do controle do dinheiro, porque ele celebra valores em oposição àqueles do mercado, então pode haver uma razão para dizer não a alimentos gerais e a moinhos gerais. Ao se separarem dessa tradição, as economistas domésticas se tornaram prontas em essência para fazer o papel e o resto de suas seguidoras. Ela passou a escrever um livro focado na indústria da publicidade, que delineava como fazer com que donas de casa gastassem tanto quanto possível, visto que o capitalismo industrial é abastecido pelo alto nível de gastos dos consumidores. Essa tarefa foi dada às mulheres. Em pouco tempo, revistas estavam carregando a banheira do novo lar consumista, publicando artigos sobre os mais novos aparatos eletrônicos, os novos substitutos alimentares e as mais recentes mercadorias para casa. Assim, a mudança do lar enquanto lugar de produção para um lugar de consumo foi completada. Na nova cultura do consumo, apoiada pela era da publicidade e o incentivo ao crédito ao consumidor, todos os vestígios das preocupações do século XIX, com o caráter, o comedimento e o sacrifício se foram. A maternidade republicana tinha sido substituída pela senhora consumidora. O império benevolente tinha sido substituído pela atitude hedonista da era do jazz.
da década de 1920, enquanto as mulheres celebravam sua nova liberdade de votar, a primeira onda do feminismo chegava ao seu fim e a nação voltava suas atenções para os crescentes problemas do fascismo e do socialismo iminente na Europa. As décadas seguintes foram uma luta pela sobrevivência. A Grande Depressão e a Segunda Guerra Mundial tornaram a nação mais sóbria, mas o esforço bélico também empurrou quase 6 milhões de mulheres para a mão de obra. Alguns até sugeriam que a dona de casa não estava cumprindo seu dever patriótico. Um colunista, por exemplo, afirmou que a dona de casa deveria oferecer seu assento no ônibus para uma mulher que estava trabalhando na guerra. O impacto de Rose a arrebitadeira é legendário e volumes já foram escritos sobre essa figura icônica da guerra. Então, não insistirei nesse tema. O que quero destacar é que o período do pós-guerra criou tanto uma nação pronta para uma trégua, quanto uma subcultura relevante de ativistas radicais envolvidos com o comunismo, o socialismo e a política dos proletários. Ambos os fatores contribuíram para o surgimento da segunda onda do feminismo. Muitas de nós vimos as propagandas e os artigos paternalistas frequentes na década de 1950. O lar é retratado na mídia e nas propagandas como um lugar cheio de maravilhas tecnológicas que causam desmaios emocionais e arrebatadores em mulheres adultas. A senhora consumidora estava de volta e melhor do que nunca. Como Matthew nota, depois das privações da depressão e da guerra, o casamento precoce e as numerosas famílias se tornaram moda. Os severos eventos dos 20 anos anteriores dificultaram a crença na capacidade individual de influenciar positivamente uma sociedade dele ou dela. Portanto, o lar mais uma vez se tornou um abrigo, mas apolítico, diferente dos anos antes da guerra. Na era da ansiedade engendrada pela Guerra Fria e a ameaça nuclear, a principal qualidade esperada de uma mulher era que ela fosse tranquilizadora. Foi no período do pós-guerra que Betty começou a escrever sua carreira. A mulher que faria do mal-estar da dona de casa uma preocupação nacional na década de 1960 com a publicação de A Mística Feminina. Era, na verdade, um produto das políticas socialistas comunistas que ela abraçara nas décadas de 1940 e 1950. Embora ela defendesse que tinha sido uma típica dona de casa suburbana, seu biógrafo e o historiador Daniel diz que ela não era típica. Ao invés disso, ela tinha sido uma ativista política envolvida na política comunista e uma escritora freelance por 25 anos antes de publicar A Mestiça Feminina. Suas visões políticas colidiram com a mídia e a máquina publicitária dos anos 1950, um tempo em que o marketing para a senhora consumidora estava em toda sua glória paternalista. Em A Mística Feminina, ela desafiou o ideal da década de 1950 de que a realização feminina advinha do casamento, da maternidade e da domesticidade suburbana, chamando o lar suburbano de um confortável campo de concentração. O coração do lar. Então,
Aqui estamos nós no século XXI, colhendo os frutos de todas essas mudanças e ideias. Os escritores de Freud moldaram o debate que ainda está vivo hoje na batalha de linha contra o feminismo de escolha e contra as mulheres que escolhem sair do mercado de trabalho para ficar em casa. A mesma dicotomia entre esfera pública e privada que surgiu quase 2 séculos atrás colore o nosso pensamento hoje. Se formos sábias, compreenderemos os valores econômicos que criaram essa dicotomia e continuam a permear o pensamento de nossa cultura. Se formos honestas, também reconheceremos que as promessas publicitárias em termos de satisfação em bens materiais é uma promessa vazia e que as feministas estão parcialmente certas em se rebelar contra o consumismo entorpecedor armado contra as mulheres. Ninguém encontrará satisfação duradoura nos mais novos aparelhos ou dispositivos que cuidam de uma casa. Ninguém encontrará satisfação duradoura em tentar decorar ou entreter como a mais nova dama da hospitalidade. Bens materiais e perfeccionismo doméstico autoglorificador definitivamente não são o coração do lar. O coração do lar é encontrado nos relacionamentos nutridos ali e no conforto oferecido um ao outro, conforto que primeiro recebemos de Deus, o Pai da compaixão, e então compartilhamos um com o outro. 2 Coríntios 1, 3 e 4. O lar não é uma esfera inferior, pois a Escritura diz que ele deve ser edificado com sabedoria divina. Provérbios 14, 1, 24 e 3. E através da retidão, Provérbios 15 e 6. De fato, Provérbios 3 e 33 é até mesmo mais específico. A maldição do Senhor habita na casa do perverso, porém, a morada dos justos ele abençoa. Mais importante, o lar é uma amostra do refúgio eterno que espera por nós quando Jesus retornar. Ele não nos deixou a fim de preparar outro cubículo no escritório de seu Pai, graças a Deus. A meritocracia competitiva e impessoal não habita o paraíso. É o refúgio do lar, com um lugar para cada um de nós que Jesus prometeu. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. João 14, 1 a 3. Apenas uma dona de casa é uma frase que nossa cultura usa para minar a importância de uma esfera privada. Embora o mercado de trabalho não valorize o lar para além dos bens que podem ser adquiridos para ele, o ministério a ser encontrado no lar é de imenso valor para o Senhor. A estabilidade de relacionamentos familiares, o cuidado dos membros mais velhos ou debilitados da família, a disciplina e a educação dos filhos, a calorosa recepção de visitas, a produção de memórias para toda a vida, o exemplo diário de instrução bíblica, a alimentação saudável numa era de alimentos processados que contribuem para a nossa falta de saúde em geral, a alegria de um casamento centrado em Cristo. Todas essas coisas têm efeitos duradouros, se não eternos, mas
A maioria desses ministérios tem valor pequeno a nenhum valor no mercado de trabalho. Se formos sábias, reconheceremos esse fato e consideraremos se as escolhas que estamos fazendo estão edificando ou destruindo os nossos lares. Provérbios 14:1. Pois a Escritura não nos dá um meio termo aqui. Chutando a secadora anos atrás. Ouvi alguém falando sobre a necessidade de termos margem em nossas vidas, o inerente espaço para respirar, para absorver emergências e atrasos inesperados em nossos horários. Pelo que observo, a margem parece desaparecer para mães que trabalham fora. Essa é uma das razões para o estresse atual, a culpa barata e até mesmo a raiva que aflige essas esposas e mães multitarefas. Entendo que muitas mulheres gostam de trabalhar fora e outras têm que trabalhar fora, mas aqui está uma história que desafia a perspectiva feminina sobre o lar e as contribuições que as mulheres fazem ali. Não a apresento para dizer que isso é o que toda mulher deve fazer, nem que as mulheres não devem ter habilidades profissionais. Por favor, note que minha amiga Megan não deixou seu campo. Ela apenas reduziu seu horário para fazer alguns trabalhos em casa, mas suas prioridades mudaram e os resultados para todos os envolvidos foram mais profundos do que ela inicialmente teria imaginado. O incêndio provocado pela corrente elétrica foi a gota d'água. Depois de os bombeiros terem ido embora, Megan ficou diante dos restos chamuscados de sua área de serviço. Olhou para a fumaça e os danos causados pela água e desabafou toda a sua frustração num grito gutural. Eu não aguento mais. As crianças começaram a chorar no quarto ao lado, assustadas com a raiva de sua mãe. Megan chutou a secadora 3 vezes, deixando um amassado. Essa é a gota d'água, ela gritou. Alguma coisa mais pode dar errado? Eu não aguento todos esses problemas. O rosto de seu esposo apareceu na porta. Você está doida? Pare com isso, não quebre mais coisas. Megan olhou para Peter momentaneamente, tentada a chutá-lo também. Então a adrenalina a deixou e ela abandonou a briga. Sim, você está certo, mas eu estou seriamente estressada, porque é que algo grande sempre acontece por aqui quando tenho um prazo para cumprir. Eu preciso terminar aquelas finanças hoje à noite. Meu dia inteiro foi perdido com reuniões. Você pode limpar aqui? O rosto de Peter se contraiu. Acho que você esqueceu que o meu artigo precisa ser entregue amanhã de manhã. Megan começou a dizer coisas amargas, mas então se segurou e manteve-se calada. A casa tinha um cheiro de queimado. As roupas, tanto limpas quanto sujas, que tinham sido recolhidas na área de serviços, estavam além de qualquer esperança de serem usadas novamente. Sem dúvida, uma das crianças precisava de ajuda com a tarefa da escola, e eles dois estavam apertados com o prazo. Bem, obviamente eu não sou uma super mulher, ela disse finalmente. Precisei completar 40 anos de idade para desistir dessa ilusão. Não posso ter tudo o que quero. Não posso fazer tudo. Eu não estou aproveitando coisa alguma. Sou apenas uma mulher irritada e cansada, com uma lista de coisas por fazer de 3 quilômetros de comprimento. Ela deu um pequeno sorriso, tentando amenizar sua reclamação. Peter suspirou. Então vamos parar de tentar. Estou cansado da lista de coisas para fazer e sinto falta da minha esposa divertida.
O que você quer fazer? Apenas vamos viver de maneira mais simples. Ouça, os meninos precisam mais de nossa atenção agora. E a casa também, porque estamos nos enlouquecendo. Vamos parar de fazer tanta coisa. Vamos tentar viver com só um salário. Vamos pelo menos pensar sobre isso, certo? Peter segurou a mão de sua esposa e vamos sair desse cômodo fedorento. Passaram-se alguns meses, mas aquela ideia maluca criou raízes. Megan arranjou trabalhos para fazer de casa na área de contratos e então pediu demissão de sua empresa. Quando eles contaram para as crianças que Megan estava deixando o trabalho de jornada integral, os meninos pularam de alegria. Megan ficou um pouco surpresa com o entusiasmo deles. De início, ela se perguntou sobre como preencheria seus dias. Ela rapidamente fez uma tabela de horários, designando tarefas do cuidado com a casa em dias diferentes. Ela pensou que teria muito tempo para fazer álbum de recortes e outros hobbies negligenciados, mas logo viu que o cuidado e a alimentação de 4 pessoas consumiam bastante tempo. Agora que ela estava em casa, havia tempo para fazer as coisas importantes que nunca se destacavam em relação a outras urgentes. Preparar refeições para vizinhos doentes, hospedar um estudo bíblico, visitar alguma mulher idosa de sua igreja. Ela até tinha tempo para ser uma esposa divertida de novo. Os encontros românticos não tinham mais que consistir em ir a uma loja para comprar algum item para coisas que precisavam de conserto. De fato, ela descobriu que gostava bastante de ter seus fins de semana de volta. Nada de ter de sair aos sábados para resolver coisas, com 2 pequenos corpos presos nos assentos traseiros do carro o dia todo. Certo dia, seu filho de 5 anos entrou no quarto e abraçou a cintura da mãe. Mamãe, eu amo você agora. Agora? Megan retrucou sorrindo. Sim, agora. Eu amo você agora porque você está muito mais feliz e isso me deixa mais feliz. Ele apertou sua cintura bem forte e então correu de volta para o porão. Megan começou a chorar, uma mistura de culpa e felicidade. As crianças eram tão pequenas, ela não pensou que tinha notado. Alguns anos mais tarde, Megan teve a oportunidade de dar seu testemunho para uma classe da escola bíblica dominical para recém-casados. Em sua fala, ela desafiou os jovens casais a renovarem seu pensamento acerca do lar a partir da perspectiva bíblica. Sabe, eu cresci pensando que o cuidado da casa não era grande coisa. Eu não gostava daquelas tarefas, então pensei que podia me virar contratando quem pudesse fazer tudo. A certa altura, tive uma faxineira e uma cozinheira particulares. Eu estava ocupada demais para limpar ou cozinhar. E isso funcionou por um tempo. Precisávamos de muito malabarismo, mas na minha mente valia a pena. Mas quando o nível de estresse se tornou demasiado, realmente precisei reconsiderar minhas decisões com cuidado. Estava eu vivendo a vida que Deus traçou para mim em sua palavra? Levei tempo para descobrir a importância do cuidado do lar a partir de uma perspectiva bíblica. E descobri que cuidar da casa não se trata de coisas nem de tarefas domésticas. É mais do que a forma como você cuida de seu espaço pessoal. É o que Tito 2 fala. Como você cumpre seu papel na igreja e nos relacionamentos com outras pessoas e como você aprende com elas e discipula outras. O ponto não é ficar em casa, isolar-se e ter uma casa bem decorada e arrumada.
Eu posso compreender porque as pessoas são críticas quanto a isso, mas estar em casa envolve todo o gerenciamento prático, compra de alimentos, fazer o orçamento, manter as calhas limpas, certificar-se de que o sistema de aquecimento está funcionando. Também me certifico de que todos vão ao médico, têm o remédio correto, que todos comem e têm roupas limpas. Mas estar em casa também envolve oferecer hospitalidade, cuidar dos vizinhos, ajudar como babá de outras crianças, preparar refeições para alguém, hospedar pessoas de outros países ou igreja. Tudo se trata de pessoas. Cuidar da casa não tem a ver com o espaço físico, mas tem a ver com as pessoas que estão indo e vindo deste lugar. Mas serei honesta. Há momentos em que sinto falta de trabalhar fora. Há duas coisas de que sinto falta especificamente. Uma, você pode sair para almoçar ou tomar um café apenas porque quer uma pausa. E a outra, é fácil conversar com outras pessoas. Conversas compridas e não interrompidas. Um dia posso voltar à minha carreira, mas por enquanto eu não trocaria nossos horários mais tranquilos em família por coisa alguma. E de verdade não se trata de seu esposo e você. Nunca serão vocês dois apenas. Sempre há outras pessoas. Você quer abençoar seu esposo e torná-lo sua prioridade, mas ele não é o único objeto de sua vida. Isso é tolice e lhe rouba de todas as bênçãos que vem de semear de acordo com os propósitos de Deus para o corpo de Cristo. Temos que lembrar que Deus tem um chamado para as nossas vidas e o negócio de Deus tem sempre a ver com pessoas. Agora, quando Megan lava as roupas, ela frequentemente olha para o amassado em sua secadora e sussurra uma oração de agradecimento a Deus. Não se engane, sempre há roupas para lavar, mas agora ela tem tempo para desfrutar de sua família também. E isso é inestimável.